Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último episódio de O Início do Fim. O tempo é relativo de todas as maneiras, mas desde o início, a humanidade percebe os sinais de que o tempo está acabando. Mas todas essas coisas são só o início do fim. Acho interessante como duas coisas que se dizem ser tão diferentes concordam tanto com a fragilidade da raça humana. A ciência que afirma que já existiram 5 grandes extinções na Terra, sendo a última a dos dinossauros, que tiveram o seu fim causado por um meteoro que atingiu a península de Yucatán, no México. Esse evento que causou uma sequência de desastres naturais, causando o então inverno nuclear, onde a luz do Sol não atingia a superfície da Terra. Esse evento então matou as plantas, logo os herbívoros não tinham o que comer. Assim, eles morreram e não sobrou mais nada para que os carnívoros pudessem se alimentar. Por outro lado, dando uma sequência a tudo isso que a ciência nos mostra, como um complemento de tudo isso, a Bíblia, em suas primeiras linhas, relata que a Terra era sem forma e vazia. Bom, como se pode imaginar, um meteoro de 9 km e 600 metros, a uma velocidade média de 43 mil km por hora, seria plenamente capaz de deixar esse planeta tão bonito e azul sem forma e vazio. O medo do fim do mundo é tão grande por muitas vezes pelo lado da ciência que em 1947 o medo de uma catástrofe nuclear fez surgir o relógio do juízo final, ou conhecido por alguns como relógio do apocalipse. Esse relógio, que foi criado nesta data pelo Comitê de Ciência e Tecnologia da Universidade de Chicago, com o objetivo de numerar a proximidade da humanidade com um apocalipse nuclear. Esse relógio foi marcado a alguns minutos da meia-noite, significando que a meia-noite seria o fim de tudo. Desde a sua criação, o relógio do fim do mundo vem então aparecendo na capa da revista de Astrologia e Ciência da Universidade de Chicago. A primeira aparição do relógio na revista foi então em 1947, na data de sua criação, no mês de julho. Ele que foi criado pela artista Margaret Lowenstoff. Ela que era a esposa de um cientista muito famoso que também participou do então Projeto Manhattan, o criador das bombas nucleares que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, atualizações fortes foram feitas no mês de janeiro. No dia 26 de janeiro de 2017, foram avançados para 2 minutos e 30 segundos da meia-noite. O ponteiro então estava a 3 minutos, ou seja, foram adiantados 30 segundos para meia-noite. Esse foi o primeiro avanço significativo desde 1947. Depois disso, em 25 de janeiro de 2018, mais 30 segundos foram retirados, baixando então agora para 2 minutos para meia-noite. A última vez em que essa fração foi marcada, em que os 2 minutos estiveram no relógio do fim do mundo, foi em 1953, quando Estados Unidos e a então União Soviética testaram mísseis termonucleares. E então, no dia 23 de janeiro de 2020, já quando o coronavírus dava seus primeiros sinais na humanidade, o relógio então marcou 100 segundos para meia-noite, isso é, 1 minuto e 40. Dos 2 minutos que restavam, 20 segundos foram adiantados. Este foi então o marco mais próximo da meia-noite desde a sua criação. Quando eu penso em apocalipse, eu acredito sim que vai existir, vai ter, mas não da forma descrita na Bíblia. Eu acredito que vai ser algo vindo do próprio ser humano, do próprio homem, a sua destruição. Vai
surgir um momento que ele vai fazer algo que vai permitir que aconteça o apocalipse, né? Que aconteça o fim da humanidade. Eu acredito que se o mundo acabasse amanhã, que eu estaria no trabalho, muito provavelmente. Não gostaria que fosse assim, mas eu acredito que eu estaria fazendo isso. Um ponto interessante que nós podemos relatar das palavras bíblicas está ali no seu primeiro livro, em Gênesis 8:22, onde logo depois da humanidade ter ficado a um fio da sua total extinção, quando apenas Noé, seus filhos e noras foram salvos, juntamente com a sua esposa, onde Deus havia falado para que ele protegesse ali dentro da arca apenas um casal de cada espécie de animal que existia sobre a terra. Após o sol iluminar a terra, entre as nuvens e a refração da sua luz, causar um arco no céu, onde significa que Deus não destruiria a terra novamente por água. A palavra de Deus diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Nós somos tão frágeis como espécie dominante sobre a Terra, que se não bastasse a nossa forte vontade de destruir absolutamente tudo que existe, incluindo nós mesmos, nos últimos quase 2 anos nós pudemos perceber que um vírus, um pequeno vírus, que é indetectável aos nossos olhos humanos, já seria capaz de matar e destruir um por um da nossa espécie, do mais rico ao mais pobre. Seria esse um dos mais famosos cavaleiros do Apocalipse? A peste? Seria isso capaz de destruir a nossa tão frágil sociedade? Só para a gente pensar, são 4.550.000 pessoas mortas pela pandemia em todo o mundo, sendo que 594.000 dessas, e atualizando, são só aqui do nosso país. As cenas de pessoas aguardando em macas por oxigênio, respiradores e leitos, além do pânico de muitos que têm sofrido com crises de ansiedade e depressão, muitos filhos ficaram órfãos e famílias inteiras foram destruídas. Todas as cenas já vistas em filmes apocalípticos puderam ser vistos na vida real em todo o mundo por diversas pessoas. Grandes avenidas vazias, lojas e supermercados abarrotados, isso quando não estavam fechados por conta da aglomeração de pessoas. A corrida para que não faltasse alimento dentro das casas ou objetos de utensílios, como papel higiênico, sabonete, coisas de higiene pessoal, foi algo assustador. Chegou ao ponto de você ir no mercado e prateleiras inteiras estarem vazias por conta da procura de pessoas para que não faltasse na sua casa. Então, por conta disso, elas iam lá e compravam em grande quantidade e acabavam deixando que faltasse para outras pessoas que foram ali procurar esses suprimentos, essas coisas para dentro de casa. Além disso, o medo do contato físico, o medo de um toque, pessoas com medo de serem tocadas por desconhecidos na rua, dentro de ônibus, dentro de lugares fechados. Isso foi um medo real, algo que antes era inimaginável, vamos dizer assim. Agora a última pergunta, tão polêmica. O que eu acho sobre o Apocalipse? A palavra Apocalipse é como eu respondi na minha primeira pergunta. Tá prestes a acontecer. Se eu soubesse que hoje seria o último dia da humanidade, perguntaram pra mim o que eu faria. Pelo meu conhecimento, eu acho que eu tentaria pedir perdão pra Deus pra ver se eu conseguiria ser salvo. Caso não resolvesse, eu ia ter que esperar o arrebatamento, o segundo, certo? Mas você vive a sua vida inteira errado e no último dia você quer se arrepender? E quando se trata da palavra Apocalipse, a gente tem que lembrar e tem que entender que isso pode acontecer e vai acontecer, e não tá longe disso acontecer.
Outro elementar cavaleiro do Apocalipse é a fome. Ele que desde os primórdios da raça humana mata e destrói famílias mais pobres, as pessoas que têm menos condições de subsistir na sociedade. Apesar de inúmeras campanhas mundiais contra a fome, uma delas mais conhecidas no ano de 1985, onde o mapa da fome apontava o continente africano como um dos mais necessitados nesse quesito. Segundo a ONU, naquele ano, milhares de pessoas refugiadas na Etiópia passavam fome, onde a desnutrição infantil era algo assustador, onde crianças morriam desnutridas, de fome, e cerca de 1 milhão de pessoas morreram nesse período. Esse cenário trágico gerou então um movimento para que uma música fosse criada para angariar fundos, contra a fome na Etiópia. A composição de We Are the World foi criada em 28 de janeiro daquele ano, composta nada mais nada menos do que Michael Jackson e Lionel Richie. Essa canção foi interpretada por 45 dos maiores nomes da música norte-americana. E a iniciativa rendeu nada mais nada menos do que 100 milhões de dólares por essa causa. Apesar de todo o sucesso da campanha realizada em 1985, de acordo com os dados publicados pela FAO, que é uma repartição dentro da ONU que cuida das questões de fome mundial, a situação mais complicada da fome no mundo ainda acontece no continente africano, onde 1 a cada 5 pessoas ainda passa fome. São aproximadamente 250 milhões de pessoas em todo o continente. Isso significa 19,1% do total de pessoas que moram, que vivem em todo o continente africano, que relata exatamente mais do que o dobro da metade da média mundial. Se nós formos falar sobre fome no nosso país, o principal levantamento sobre a fome no mundo relatou que dos anos de 2018 ao ano de 2020, a insegurança alimentar grave atingiu cerca de 7,5 milhões de brasileiros, que é exatamente quase o dobro dos 3,9 milhões relatados em 2014. Por outro lado, um estudo igualmente confiável afirmou que neste ano de 2021, cerca de 19 milhões de pessoas se tornaram ali a faixa da pobreza extrema no nosso país. Cara, quando eu escutar a palavra apocalipse, eu penso que é algo que a gente está se caminhando para isso já. Não no sentido bíblico, da chuva de gafanhotos, ou enfim, algo desse tipo. Mas sim no desastre de fome, desigualdade, desastres naturais que está sendo ocasionado pela população, pela humanidade, pelo ser humano que está sendo. Então, e se nada for feito disso, daqui a alguns anos a gente está muito próximo de um apocalipse assim, mundial, de tragédias por aí, tá? E se amanhã fosse o último dia da humanidade, eu realmente não sei o que eu faria. Possivelmente eu estaria aqui em casa fazendo o que eu sempre faço, jogando. Mas eu realmente não sei o que eu faria. A guerra talvez seja um dos mais tenebrosos membros dessa cavalaria do fim dos tempos. Pelos registros históricos, não tem como negar que grupos e bandos lutam desde o princípio pelo poder, comida, e territórios. A mais conhecida delas, pelo medo e pela história, é a Segunda Guerra Mundial, onde de alguma maneira todos os continentes participaram e morreram nessa guerra. Ela que começou em 1939 e teve o seu fim em 1945, ou seja, teve 6 anos de duração. Durante esse período, ela teve cerca de 70 a 85 milhões de mortos, onde das vítimas desse conflito, cerca de 62% eram civis, eram pessoas que simplesmente estavam ali por não terem opção de sair do meio daquele conflito. Pessoas comuns, não soldados, não pessoas que estavam ali para a guerra, mas pessoas
comuns que morreram durante este conflito histórico. Se tratando de guerras, uma das mais assustadoras tem utilizado táticas genocidas contra as populações. Entre os principais exemplos estão a Guerra de Ruanda em 1994, onde a população Tutsis foi massacrada pela população Hutu, e ocorreu um genocídio de cerca de 800 mil pessoas em 100 dias. Outra marcante é a Guerra da Iugoslávia, que durou cerca de 10 anos, de 1991 a 2001. O conflito gerado pela ideia de limpeza étnica no país deixou cerca de 140 mil mortos e cerca de 4 milhões de pessoas desalojadas provisoriamente. Coisas parecidas como essa nós vimos também recentemente na Síria e no Afeganistão, onde onde famílias inteiras tiveram que se tornar ali refugiados de guerra. A violência urbana nas metrópoles também pode ser considerada uma espécie de guerra velada. Os roubos, furtos e homicídios só reforçam as estatísticas da guerra civil velada no nosso país. Desta maneira, o terceiro cavaleiro do Apocalipse cavalga a passos rápidos, abrindo espaço para o último e quarto cavaleiro, e talvez o mais destruidor deles. Sobre o Apocalipse, o que eu acho do Apocalipse, eu acredito que, crendo ou não na Bíblia, todos acreditam que o mundo um dia vai acabar de alguma forma, seja ele pela destruição humana, ou seja ele conforme as profecias bíblicas, né? Eu pessoalmente acredito nas profecias bíblicas. Muito antes de tudo acontecer, tudo já estava escrito ali e tudo está se cumprindo, né? Então eu acredito muito que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, mas todos os sinais estão aí, até a própria ciência tem o relógio do Apocalipse, e até esse relógio do Apocalipse ele indica o fim de tudo. Né, eu acredito sim no fim de tudo, eu acredito nisso e eu acredito que está muito próximo de acontecer. Os sinais estão aí, né? Pandemia, as coisas cada vez piores mesmo e tudo encaminhando para esse final. Em Apocalipse 13, do 5 ao 7, está escrito: a besta foi dada boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam os céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Só esse trecho solto pode abrir muita interpretação. Mas, como já foi abordado no primeiro vídeo dessa série, quem seria o anticristo? Quem seria então responsável por unir o mundo em troca dos seus próprios objetivos? Na história da humanidade, nós vemos vários ditadores e imperadores que colocaram a si mesmos como grandes deuses, grandes poderosos sobre o seu povo. Nomes como Benito Mussolini, Adolf Hitler e Stalin marcaram e mancharam a sua história com sangue do seu próprio povo. Mas falando em anticristo, é inevitável não citar a religião. E nesse ponto aqui eu vou colocar o meu pensamento pessoal nessa questão. Eu não acho que um único homem vai se crescer e se colocar a si mesmo, né, como posto único perante todo mundo. Na verdade, eu acho sim que a religiosidade é o maior ponto nesse sentido. Pessoas seguem e obedecem cegamente, sem pensar por si próprio, né? Sem consultar aquilo que a consciência manda, né? As pessoas seguem pessoas, quando elas deveriam seguir o que Deus fala, né? O que a palavra de Deus fala. Alguns acreditam na Bíblia, outros no Corão, enfim. Mas
elas levam aquela interpretação pela boca de outras pessoas e não por aquilo que elas mesmas compreendem daquilo que está escrito. Pensamentos autoritários e por muitas vezes irracionais podem sim se tornar anticristos para elas e para as pessoas que estão próximas, como uma direção cega e sem uma orientação verdadeira. E não é que isso seja uma questão de fé. A fé, quando agida da maneira certa, ela pode mover montanhas. Mas hoje mesmo nós vemos pessoas colocando a sua fé em falsos ídolos. Na política mesmo. Elas agem como se grandes nomes da política fossem verdadeiros deuses, seguindo sem pensar tudo o que eles falam. O erro é sempre do próximo. Nunca elas que são as culpadas, é sempre o outro. Sempre tem um nome para ser o culpado. E com isso a necessidade de um líder único, um único poderoso mundial, vem surgindo a cada dia. Por fim, em Mateus capítulo 24, do 5 ao 8, diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores. Ou melhor, é só o início do fim. Eu sou Odessei Oliveira, eu quero agradecer a cada um dos que nos ajudaram a chegar até aqui. Então meu agradecimento vai para Jaqueline, Cândido, para Daiane Kelly, Lucas Oliveira e Vitor Belli. A vocês, meu muito obrigado. Muito obrigado também a Dona Carmen, que ajudou a revisar e ler e revisar todos os roteiros desses vídeos gravados até aqui. Um forte abraço, muito obrigado e esse é só o início do fim. Criação, edição e desenvolvimento: Darcy Oliveira. Participação especial: Daiane Kelly, Lucas Oliveira, Jaqueline Cândido e Vitor Belli. Apresentação: Odessei Oliveira.